O vício doce e vil. Bem, vamos falar de teatro. Começarei perguntando: que é reputação? Eis a verdade. O que nós chamamos reputação é a soma de palavrões que inspiramos através dos tempos. Não sei se em toda parte será assim. No Brasil é. Nada mais pornográfico no Brasil do que o ódio ou a admiração. E uma das minhas experiências dramáticas mais consideráveis foi a seguinte. Era ali no Teatro Serrador, no antigo Teatro Serrador. A companhia da minha irmã Dulce Rodrigues estava levando a minha peça A Mulher Sem Pecado. Remontada por Rodolfo Maier, A Mulher Sem Pecado fora o meu primeiro texto teatral. Silêncio total na plateia. A peça vivia esse ponto de crise que um poeta chamou de tensão dionisíaca. Eis o que acontecera no palco. A personagem central, que passara até então por paralítico, ergue-se da cadeira de rodas. Não sou paralítico, nunca fui paralítico. É ele próprio quem o diz. Pois quando o mistificador se levanta e confessa a ele próprio a farsa crudelíssima, acontece o absurdo. Uma senhora da plateia, e que comia pipocas na primeira fila, deixa escapar um palavrão. E não em surdina, foi realmente um palavrão nítido, límpido, inequívoco. Como havia um silêncio de morte, o som torpe ocupou todo o espaço acústico do teatro. Foi ouvido da primeira à última fila, inclusive no palco. Todo o elenco olhou a espectadora gorda como uma viúva machadiana. E como fazia calor, alguém julgou perceber no seu pescoço um colar de brotoejas. O falso paralítico, que se mata no final, ao encostar na fronte o cano do revólver, ainda a olhava num mudo escândalo desolado. Eis o que eu queria dizer. A obscenidade não foi, de modo algum, um protesto. Pelo contrário, era a adesão mais frenética ao espetáculo. Há um momento, numa peça, em que rompe das profundezas da plateia um êxtase cálido e irresistível. E o palavrão da gorda marcou justamente um instante de graça plena. Na minha perplexidade, quis parecer-me que só a admiração pornográfica é válida. Muito tempo depois do espetáculo, e com o teatro já vazio, ainda no ar o palavrão em flor. Muito tempo depois do espetáculo, e com o teatro já vazio, ainda estava no ar o palavrão em flor. Contei o episódio para concluir. Foi montado na cidade e no resto do país todo um folclore pornográfico em torno do meu nome e da minha obra. Sim, durante muito tempo a minha glória foi a soma de todos os palavrões que eu merecia das salas, esquinas e botecos. Tudo começou quando? A partir de Álbum de Família, continuando em Anjo Negro, Senhora dos Afogados, até meu texto mais recente, Toda nudez será castigada. Dizem de mim o diabo. Lembro-me de uma senhora que afirmou o seguinte: eu dormia, vejam vocês, eu fazia a minha cesta num caixão de defunto. E se o ouvinte fazia um esgar de dúvida, logo a senhora santa jurava, pela vida dos meus filhos. Uma outra descobriu que eu sou necrófilo. Eu me imaginava pulando o muro do cemitério e violando túmulos recentes, ou então de mãos entrelaçadas num caixão, ensaiando a minha própria morte. Tudo, rigorosamente tudo, eu devo ao meu teatro. Sim, a imagem que as minhas peças vendem do autor é de um sujeito agarrado às abjeções mais tenebrosas. Certa vez um garoto perguntou festivamente ao meu filho Joffre: teu pai é pederasta? Joffre, ainda adolescente, teve de agredir fisicamente o amigo ingênuo. Lembro-me também da estreia da minha peça Perdoa-me por me traíres, no Municipal.
Foi produtor do espetáculo e um dos intérpretes o autor Glaucio Gil, que morrera anos depois diante das câmeras e microfones, fuzilado por um infarto. Metade da plateia aplaudia, a outra metade vaiava. E súbito, num dos camarotes, ergue-se o então vereador Wilson Leite Passos, empunha um revólver como um Tom Mix, simplesmente queria caçar meu texto a bala. Não creio que haja no drama, desde os gregos, outro exemplo de um original dramático quase fuzilado. Aos 54 anos de vida, eu paro um momento e penso nos amigos e inimigos dos meus textos. Sempre os tive, uns e outros, em generosa abundância. E ainda não sei, francamente, não sei qual o mais pernicioso para o artista, se o que o admira, se o que nega. Ou por outra, sei. Eu devo muito, e quase dizia eu devo tudo aos que me chamam, por exemplo, cérebro doentio. Quando o vereador puxou o revólver, eu me senti justificado, teatral e humanamente. Eu estava no palco representando, embora sabendo que sou o pior ator do mundo, quis me unir à sorte de uma peça que eu sabia polêmica. Eu me lembro que, a propósito de Perdoa-me por me traíres, o doutor Alceu Amoroso Lima escreveu uma peça cuja abjeção começa pelo título. Quando li isso, no doutor Alceu fui possuído por uma certeza feroz. Estou certo. Certo, moral, social, dramaticamente certo. E mais certo ainda como cristão. O tristão, que anda escasso de Jesus, indigente de Cristo, disse isso. Eu me lembrei de meu pai, que na sua justiça, muito mais lúcida e mais compassiva, escrevia: quantas mulheres existem sem o delírio de se conservarem fiéis? Mas, dizia eu, que devo muito aos inimigos e muito pouco ou quase nada aos admiradores. Os meus admiradores quase me perderam. Quando escrevi Álbum de Família, Manuel Bandeira declarou em entrevista a O Globo, entre outras coisas, que eu era de longe o maior poeta dramatúrgico que já apareceu em nossa literatura. É como se vê um elogio de ardente seriedade, e quem o assina é um dos maiores poetas da língua. Mas não sei se hoje Manuel Bandeira diria o mesmo. Há anos que deixei de merecer o seu louvor. E é maravilhoso que assim o seja. Os admiradores, inclusive o poeta, quase provocaram a minha morte artística. Eis a amarga verdade. Durante algum tempo eu só escrevia para o Bandeira, o Drummond, o Pompeu, Santa Rosa, o Prudente, o Tristão, o Gilberto Freire, o Schmidt. Não fazia uma linha sem pensar neles. Eu, a minha obra, o meu sofrimento, a minha visão do amor e da morte. Tudo passou para um plano secundário ou nulo. Só os admiradores existiam. Só me interessava o elogio, e o elogio era o tóxico, o vício muito doce e muito vil. Pouco a pouco, os que me admiravam se tornaram meus irresistíveis coautores. E quando percebi o perigo, o aviltamento, comecei a destruir com feroz humildade todas as admirações do meu caminho.